Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É um momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas nós temos o livre arbítrio. Podemos aceitar ou não. Olha que coisa importantíssima que Deus nos deu, a vontade de fazer o que quisermos. A liberdade, a livre consciência. Então, está na hora de nós abrirmos nosso olhar, nossa mente e vermos que estamos diante da vida eterna. Se nós não aceitarmos Deus, nós não teremos a vida eterna também. Ou seja, período em que vamos viver para sempre, com a imagem, a visão beatífica de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha, deve ser algo maravilhoso. Eu já senti um pouco disso, um pouquinho assim. E é maravilhoso, é uma elevação. Já pensou ficar eternamente com Deus ao nosso lado? Deus que é o Criador de tudo, do universo. Eu transmito aqui nos meus endereços telemáticos, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Você indo lá escrevendo Paulo Roberto Maciel vai chegar aos meus endereços. Eu transmito antecipadamente a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Para você que é diácono, que é ministro da palavra, padre, bispo, e às vezes não tem o material da celebração, eu transmito aqui. Neste vídeo, liturgia de 29 de maio de 2023, segunda-feira, nós temos a missa em homenagem a Maria, Mãe da Igreja. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. Olha aqui, eu estou simbolizando com branco aqui. No rito temos o prefácio de Maria, modelo e mãe da igreja, ofício da memória. Vamos à antífona da entrada. Os discípulos unidos perseveraram em oração com Maria, a mãe de Jesus. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, de onde foi retirada a antífona. Agora a oração do dia, rezemos. Deus Pai de misericórdia, vosso Filho pregado na cruz nos deu por mãe a sua mãe. Pela intercessão amorosa da Virgem Maria, fazei que a vossa igreja se torne cada vez mais fecunda e se alegre pela santidade de seus filhos, atraindo para seu convívio as famílias de todos os povos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 3, versículos do 9 ao 15 e o versículo 20. Depois que Adão comera do fruto da árvore, o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi teu ruído no jardim, fiquei com medo porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou: e quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? O homem respondeu: a mulher que me deste por companheira, foi ela que me fez provar do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que fizeste isso? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O homem
chamou a sua mulher Eva, porque ela se tornou a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o Salmo 87, versículos do 1º ao 2º, 3º, 5º, 6º ao 7º. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Vamos lá, vamos repetir. Repitamos. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo, ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. De Sião, porém, se diz: nasceu nela todo homem, Deus é sua segurança. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Deus anota no seu livro, onde inscreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram. E por isso todos juntos a cantar se alegrarão e dançando exclamarão: estão em ti as nossas fontes. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Repitamos. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com um trechinho de Lucas, do livro de Lucas, Evangelho, capítulo 1, versículo 28. Vamos aclamar? Aleluia, 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 aleluia. Ó feliz Virgem, que gerastes o Senhor, que nos alimenta com o Espírito do teu Filho Jesus Cristo. Do teu Filho Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 19, versículos do 25 ao 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe, e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu. Depois disso, sabendo Jesus que tudo estava consumado e para que se cumprisse a Escritura até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre, amarraram num ramo uma esponja embebida de vinagre e a levaram à sua boca. Ele tomou o vinagre e disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia de preparação do sábado, e este seria solene. Para que os corpos não ficassem na cruz no sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas, primeiro a um dos crucificados com ele, depois ao outro. Chegando a Jesus, viram que já estava morto.
por isso não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado golpeou-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Eu clamo, meu Jesus, proteja-me, proteja todos nós dos fartos inimigos que nos rodeiam. Vamos agora à liturgia comentada, é uma reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Mulher, eis o teu filho, é o título do comentário baseado em João 19, versículos do 25 ao 34. Na cruz, Jesus Cristo teve palavras dirigidas ao Pai, ao ladrão e ao apóstolo João, mas teve também uma frase dirigida exclusivamente à sua mãe, que permanecera de pé junto à cruz de Jesus. Ao lado dela está João, e Jesus diz a Maria: mulher, eis o teu filho. João 19, versículo 26. Os padres da igreja sempre identificaram João como a presença da igreja no Calvário. Esta declaração de Jesus equivale a um ato de adoção. Do ponto de vista de Jesus, não se trata apenas de deixar sua mãe sob a proteção de alguém, mas, acima de tudo, estamos diante de uma ampliação da maternidade de Maria. Nossa Senhora ouve do próprio filho que sua maternidade vai muito além da geração biológica da pessoa humano-divina de Jesus, mas se estende a toda a igreja. Ao fim da terceira sessão do Concílio Vaticano II, em 21 de novembro de 1964, o Papa Paulo VI, que hoje é Santo São Paulo VI, fez uma declaração em que atribuía a Nossa Senhora um novo título, Mãe da Igreja. Desta forma, entendia-se que todo batizado, ao ser configurado com Cristo, se torna também filho de Maria. Marthe Robin, a mística de Châteauneuf de Galère, fundadora dos Foyers de Charité, disse a um sacerdote: o Senhor gostaria que sua mãe fosse chamada de mãe da igreja. De fato, fora preparado um esquema nesse sentido logo no início do concílio, mas foi rejeitado pelo grupo de bispos que o examinou. Mais tarde, Marthe disse a um visitante, que era amigo pessoal do Papa: é preciso que o Santo Padre proclame Maria como mãe da igreja. Este voltou a Roma e informou Paulo VI, que conhecia Marthe, e lhe enviara um rosário de presente. Vencendo a hesitação, o Papa fez a proclamação na última reunião do Concílio Vaticano II. René Voilhomme fala sobre o papel associado de Maria ao Salvador. Ao pé da cruz, Maria demonstrou toda a lucidez do seu conhecimento a respeito da missão de seu filho. Entre aqueles que, durante a vida pública de Jesus, ouviram suas palavras, receberam seus ensinamentos, foi Maria que os captou da forma mais perfeita. Baseada na fé e levando consigo grande cabedal de vida interior, ela procurou penetrar o sentido mais profundo dos ensinamentos de seu filho. No momento em que Cristo estava pregado na cruz, Maria tinha pleno conhecimento e plena certeza do que se passava, isto é, realizava-se a redenção da humanidade. Quando correu sangue e água do lado aberto de Jesus, imagens dos sacramentos da Eucaristia e do batismo, Maria estava presente como testemunha do inestimável dom de Deus para a igreja. Pois é, senhores. É o comentário de Antônio Carlos Santini. Aqui no site revista.arautos.org está escrito: neste dia 29 de maio é memória da bem-aventurada Virgem Maria, mãe da igreja. Bem-aventurada Virgem Maria caminha com a igreja desde as origens. Mãe de Deus,
ela é também mãe da igreja e, por intermédio desta, é mãe de todos os homens. Pois é, que coisa importante, não é? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Mostra que és mãe do hino Ave Maristela. Agora vamos ao santo do dia. Além de Maria, né? Nós temos santos do dia e um deles é São Paulo VI. Mas antes eu vou falar de Santa Úrsula, porque é uma biografia menor. 29 de maio é dia de Santa Úrsula Ledóchowska, fundadora das Irmãs Ursulinas do Coração de Jesus Agonizante. De origem austríaca, Úrsula era a mãe da beata Maria Teresa, tornando-se ursulina em Cracóvia. Atuou na Rússia, Suécia e Finlândia como educadora de jovens. Em 1920, fundou a sua congregação dedicada à assistência dos pobres, idosos e enfermos. Foi canonizada por São João Paulo II em 2003. Agora, o santo São Paulo VI, inclusive, neste dia, tem a memória facultativa de São Paulo VI, Papa. Neste dia 29 de maio. Vamos à biografia de Paulo VI. 29 de maio, dia de São Paulo VI, Papa, pontífice de 1963 a 1978. Montini foi um papa inovador que encerrou o Concílio Vaticano II, mas também defensor da vida e dos povos oprimidos, grande reformador da Igreja, deu início às viagens apostólicas. Fez 9 viagens nos 5 continentes. Paulo VI foi canonizado pelo Papa Francisco em 2018. João Batista Montini nasceu em Concessio, uma cidadezinha das proximidades de Brescia, em 26 de setembro de 1897, no seio de uma família católica muito comprometida com a política e a sociedade. No outono de 1916, entrou para o seminário de Brescia e, 4 anos depois, recebeu a ordenação sacerdotal na catedral. Foi enviado a Roma para continuar os estudos de filosofia na Pontifícia Universidade Gregoriana e Ciências Humanas na Universidade Estadual. Formou-se em Direito Canônico em 1922 e em Direito Civil em 1924. Em 1923, Montini recebeu seu primeiro encargo pela Secretaria de Estado do Vaticano, que o designara à Nunciatura Apostólica de Varsóvia. No ano seguinte, foi nomeado minutador. Naquele período, participou de perto das atividades de estudantes universitários católicos, organizados pela FUS, da qual foi assistente eclesiástico nacional de 1925 a 1933. João Batista Montini foi um estreito colaborador do cardeal Eugênio Pacelli, ao lado do qual permaneceu sempre até quando foi eleito Papa em 1939, com o nome de Pio XII. Foi Montini que preparou o esboço do inútil extremo apelo pela paz que o Papa Pacelli lançou através do rádio em 24 de agosto de 1939, às vésperas do grande conflito mundial. Com a paz, nada se perde. Com a guerra, pode-se perder tudo. Em 1954, João Batista Montini tornou-se repentinamente arcebispo de Milão. Com isto, demonstrou o verdadeiro pastor oculto em si, dedicando atenção especial aos problemas do mundo do trabalho, à imigração e às periferias. Promoveu a construção de mais de 100 novas igrejas, lugares apropriados para desenvolver sua missão de Milão. Em busca dos irmãos distantes, Dom Montini
recebeu antes a púrpura cardinalícia de João 23 em 15 de dezembro de 1958 e participou do Concílio Vaticano II, onde apoiou abertamente a linha reformadora. Após a morte de Angelo Roncalli, foi eleito Papa em 21 de junho de 1963, escolhendo o nome de Paulo com uma clara referência ao apóstolo dos gentios. Um dos objetivos fundamentais de Paulo VI foi dar continuidade em todos os aspectos à obra do seu predecessor, por isso retomou os trabalhos do Concílio Vaticano II, conduzindo-os com atenciosas mediações, favorecendo e moderando a maioria reformadora até a sua conclusão em 8 de dezembro de 1965. Mas antes foi anulada a mútua excomunhão, ocorrida em 1054, entre Roma e Constantinopla. Coerente com a sua inspiração reformadora, atuou numa profunda ação transformadora das estruturas do governo central da Igreja, criando novos organismos para o diálogo com os não-cristãos e os infiéis, instituindo o Sínodo dos Bispos e encaminhando a reforma do Santo Ofício, comprometido com a difícil tarefa de implementar e aplicar as orientações que emergiram no Concílio Vaticano II, Paulo VI deu impulso também ao diálogo ecumênico, mediante encontros e iniciativas relevantes. O impulso renovador no âmbito do governo da Igreja traduziu-se depois na reforma da Cúria, em 1967. O desejo de Paulo VI de dialogar no âmbito eclesial com as várias confissões e religiões e com o mundo esteve ao centro de sua primeira encíclica, Ecclesiam Suam, de 1964, seguida por outras 6, entre as quais a Populorum Progressio, de 1967, sobre o desenvolvimento dos povos, que teve uma ampla ressonância, e a Humanae Vitae, de 1968, dedicada à questão dos métodos de controle da natalidade, que suscitou inúmeras controvérsias até em muitos ambientes católicos. Outros documentos importantes do pontificado de Paulo VI foram a Carta Apostólica 80 Adveniens, de 1971, pelo pluralismo do compromisso político e social dos católicos. Pelo pluralismo do compromisso político e social dos católicos. E a exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, de 1975, sobre a evangelização do mundo contemporâneo. As ideias inovadoras de Paulo VI não se restringiram apenas no âmbito do Vaticano. Ele foi o primeiro Papa a dar início ao costume de fazer viagens desde a sua eleição. Ao período conciliar remontam suas 3 primeiras viagens, das 9 que, durante seu pontificado, levaram aos 5 continentes. Em 1964, deixa eu retificar aqui, ao período conciliar remontam suas 3 primeiras viagens, das 9 que, durante seu pontificado, levaram aos 5 continentes. Em 1964 foi a Terra Santa, depois a Índia, e em 1965 a Nova York, onde fez um discurso histórico diante da Assembleia Geral das Nações Unidas. Na ONU, em território italiano, fez 10 visitas pastorais. A aspiração mundial deste Papa pode ser percebida também na obra de maior ênfase do caráter de representação universal do Colégio Cardinalício e do papel central da política internacional da Santa Sé, sobretudo pela paz. A propósito, instituiu o Dia Mundial da Paz, celebrado todos os anos desde 1968, no dia 1º de janeiro. A fase final do pontificado de Paulo VI foi assinalada dramaticamente pelos fatos históricos do sequestro e morte do seu amigo Aldo Moro, pelo qual, em abril de 1978, fez um apelo às Brigadas Vermelhas, pedindo a sua libertação, mas em vão. Paulo VI faleceu quase
improvisadamente? Bem, não entendi esse texto. Ele faleceu na noite de 6 de agosto de 1978 na residência apostólica de Castelo Gandolfo e foi sepultado na Basílica Vaticana. Foi proclamado beato em 19 de outubro de 2014 pelo Papa Francisco e também o canonizou na Praça de São Pedro em 14 de outubro de 2018. Eis a oração que Paulo VI rezava nos momentos de dificuldade. Vamos todos nós nos concentrarmos nessa oração. Senhor, eu creio. Eu quero crer em vós. Senhor, fazei que a minha fé seja plena. Senhor, fazei que a minha fé seja livre. Senhor, fazei que a minha fé seja firme. Senhor, fazei que a minha fé seja forte. Senhor, fazei que a minha fé seja alegre. Senhor, fazei que a minha fé seja ativa. Senhor, fazei que a minha fé seja humilde. Amém. São Paulo VI, rogai por nós. Nós acreditamos que as almas dos santos estão em comunhão com Deus, por isso pedimos a intercessão deles. Outros santos com uma pequena descrição na revista .arautos.org, é um site muito bom. São Maximino de Treves, bispo do ano 346 na França, intrépido defensor da fé contra os arianos, acolheu o Santo Atanásio de Alexandria em sua diocese e foi expulso dela pelo imperador. Santa Bona de Pisa, virgem, morreu em 1207, jovem consagrada a Deus, dedicou-se à pobreza e à austeridade, numa vida de frequentes peregrinações à Terra Santa, a Roma e a Santiago de Compostela. Santa Úrsula Ledóchowska, virgem, morreu em 1939, membro de uma das principais famílias da nobreza polonesa, fundou o Instituto das Irmãs Ursulinas do Coração de Jesus Agonizante e percorreu infatigavelmente em missão a Polônia, Rússia e Escandinávia. Beato Guilherme Arnold e companheiros mártires. Ele morreu beato em 1242. Por se oporem à heresia cátara, ele e seus companheiros foram ardilosamente presos e morreram ao fio da espada em Avignonet, na França, cantando o Te Deum. Te Deum. Agora vamos a Beata Geraldina. Beata Geraldina foi uma viúva do ano 1269. Passou a vida numa cela junto ao mosteiro Camaldulense de São Sabino, em Pisa, na Itália, consagrando-se ao louvor de Deus. Beato Ricardo Tirkeld, presbítero e mártir, morreu em 1583, enforcado e esquartejado em York, durante o reinado de Elizabeth I, da Inglaterra, por exercer seu ministério sacerdotal e ter reconciliado muitos com a igreja. Beato José Gerard, presbítero, morreu em 1914, missionário francês dos Oblatos de Maria Imaculada, pregou o evangelho durante mais de 50 anos em Basutolândia, África do Sul. São alguns santos que nós passamos para vocês. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus amigos e amigas. Também do hebraico eu clamo Maranatá. Aliás, também do hebraico eu chamo meu Deus, o Deus do impossível, o Deus Todo-Poderoso. Também do hebraico eu clamo El Shaddai, Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso. Ele proverá, Ele providenciará aquilo que você precisa, que você clama, que você ora, se for para o seu bem.
o professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Uma dessas 3. A que for melhor, ele vai nos dar. Se você ainda não recebeu um sim de Deus, é porque é melhor para você. Ele é o Criador do universo, Ele é o nosso Criador, nosso Pai Celestial, Ele sabe o que é melhor para nós. E agora, do aramaico dialeto de Jesus, eu clamo, Maranatá. Como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, com a tônica na penúltima sílaba, Maranata. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Não sabemos o dia nem a hora, por isso temos que estar preparados, reconciliados com ele. O apóstolo dos gentios, São Paulo, aquele que evangelizou o mundo, diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós que formos salvos. Não seja ímpio, seja um cristão, reconcilie-se com Deus, seja um convertido. Não rejeite essa graça que Deus nos deu. Ele se humilhou por nós, desceu do céu, se humanou, viveu, sofreu, morreu na cruz por nós e venceu a morte, ressuscitou no 3º dia. Foi o primeiro humano divino, no caso, que subiu ao céu e está à direita de Deus Pai, e direita do Divino Pai Eterno, como nosso intercessor, nosso sumo sacerdote, nosso irmão primogênito. Ele está lá aguardando que nós, com a nossa liberdade, nosso livre arbítrio, nosso livre pensar, livre consciência, ele aguarda que nós acolhamos a sua humilhação por nós. Ele humanou-se por nós, morreu na cruz por nós e nos espera para viver com ele para sempre. Nós não somos desse mundo. Aqui é uma peregrinação. Nossos corpos aqui são vermes, pó, cinza. O dia que morrermos, qualquer um de nós, homem, mulher, qualquer um, depois que morrer, em pouco tempo debaixo da terra, o corpo virará vermes, depois pó, cinza. Então, o que vale a nossa alma, que irá para Deus, e depois Ele nos dará um corpo glorificado. O que é um corpo glorificado? É algo inenarrável aqui para um ser humano simples como eu, como você. Corpo glorificado. É como o de Jesus. Jesus atravessava paredes, comia, mas podia ficar sem comer também. Tem essa opção, pode comer ou não. Que coisa. Pode ter uma aparência diferente. Não tem mais doença, não tem mais fome, não tem mais dor de cabeça, não tem mais ódio, como existe hoje no mundo, tanto ódio, né? Só existirá o amor e a visão beatífica de Deus. Estaremos com nossos irmãos que acolheram a mensagem, a graça de Deus, uns santos anjos, e será uma maravilha. Wonderful. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus.